Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Terça-feira, você já sabe, é dia de tomar neurociência na veia. E a gente está na nossa série Neuroanatomia. Estou recebendo uma porção de comentários, tanto aqui quanto nos cortes que a gente publica lá no Instagram, de que vocês estão aproveitando, entendendo, compreendendo. Uma coisa que realmente parece muito complicada, mas que se a gente colocar a bola no chão, arrumar a casa, dá para entender. Então, vamos lá. Hoje eu quero apresentar para vocês o tronco encefálico, uma das regiões mais interessantes, porque parece muito simples, pouca gente fala sobre ela, mas é fundamental para uma porção de funções e compreender a anatomia dessa região cerebral também é revelador em relação ao próprio princípio funcional do sistema nervoso. Há 2 vídeos atrás nós falamos sobre as regiões, né, envolvidas nos processamentos. Falei dos níveis de processamento cerebral. E nós consideramos que esses níveis iam aumentando de complexidade à medida que a gente ia ascendendo, né, ia chegando cada vez mais perto das porções mais superiores do encéfalo. O tronco encefálico é justamente a primeira região que a gente já considera encefálica. Ele é composto por 3 estruturas: o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. E cada uma delas cabe aqui uma conversa muito particular, porque tem características bem apropriadas. Bom, a primeira delas é que o tronco encefálico ele se comporta para as regiões de cabeça, pescoço e também algumas regiões relacionadas ao próprio corpo e especialmente as vísceras, ele se comporta semelhantemente à medula espinhal. Então nós vamos encontrar no tronco encefálico a saída dos chamados nervos cranianos. Existem 12 pares de nervos cranianos e o primeiro deles é o chamado nervo olfatório, que, olha só que interessante, não é um nervo verdadeiro, porque obrigatoriamente um nervo, para ser considerado um nervo, ele precisa fazer parte do sistema nervoso periférico. E o nervo olfatório, ele nunca chega a sair completamente do crânio. E você se lembra que quando eu expliquei a diferença de central e periférico, eu te disse que o sistema nervoso central era aquele que ficava dentro dos arcabouços ósseos, portanto, o crânio e a coluna vertebral. Mas o nervo craniano, o primeiro par de nervo craniano chamado de nervo olfatório, a gente chama ele de nervo falso ou pseudonervo, porque ele não chega a sair da calota craniana. Apenas algumas ramificações dos seus neurônios chegam na mucosa olfatória. Então, não dá para dizer que ele é um nervo verdadeiro. Mas os outros 11 são nervos verdadeiros, sim, e envolvem os movimentos oculares, a própria percepção visual, o movimento de todos os músculos da face, a percepção da face. Já deve ter ouvido falar no trigêmeo, né? Muita gente conhece o trigêmeo porque existe uma doença bem chata chamada neuralgia do trigêmeo, que produz uma dor insuportável na face. Então, qualquer pessoa que conheça um paciente ou que por acaso tenha vivido, né, alguma experiência em relação a essa patologia, sabe o quão dramático é você ter o nervo trigêmeo inflamado, né, comprimido de alguma forma, que gera essa dor insuportável na face. Mas também existem os nervos que estão associados com a audição, com a mastigação, com a deglutição, com a gustação e até mesmo o nervo vago, que vaga pelo corpo e chega até mesmo nas porções mais primevas, mais próximas, mais proximais, essa é a palavra mais adequada, do intestino grosso. Então ele vaga mesmo, né? Ele é um grande passeador pelo corpo, porque ele vai passar pelo coração, pelo estômago, pelo pâncreas, fígado, e ele vai, inerva todos o intestino delgado e também as porções iniciais do intestino grosso. O nervo vago é um nervo craniano, mas ele também é o nervo efetor do sistema parasimpático, que é aquele que governa o sistema de repouso e digestão. Então, quando o nervo vago está ativado, todas as funções relacionadas à salivação, secreção, eh, secreção gastrointestinal, secreção mucosa do esôfago e toda a função também motora do intestino pode ser trabalhada a partir da ativação do nervo vago, mas ele é um nervo que sai lá do tronco encefálico, olha só que curioso, e passeia pelo corpo todo.
E então a gente tem essas vias, que são vias descendentes e ascendentes, que percorrem o tronco encefálico, mas essas eu vou falar num próximo vídeo. Mas o mais importante que a gente entenda é que são justamente esses agrupamentos de processamento que formam os núcleos. Então a gente já tem ali no bulbo, na primeira porção do tronco encefálico, uma região que diz respeito a todo o processamento da informação sensorial do corpo, que vai estar acontecendo em dois núcleos chamados de núcleos grácil e cuneiforme, tá vendo? Já começou esses nomes complicados da neuroanatomia. Mas isso de fato não é importante, você não precisa decorar sobre o nome dos núcleos, mas você precisa entender que ali já no bulbo, nós já vamos ter estruturas que vão cuidar para juntar informações diferentes que estão chegando do corpo para poder, por exemplo, construir uma percepção de tato mais elaborado. Né? Então, a gente já tem aqui um processamento que vai garantir que a informação tátil consiga ficar mais discriminativa. Depois nós vamos ter também o núcleo olivar, um núcleo super importante para a coordenação dos movimentos e interage fortemente com o cerebelo. Quando eu fizer o vídeo do cerebelo, eu volto a falar do núcleo olivar. Bom, na ponte. Outro núcleo importante do bulbo ainda, que eu esqueci. O núcleo respiratório bulbar, que vai ser bem importante para os movimentos de inspiração. Ele coordena através justamente da medida da quantidade de CO2, do pH do sangue e até mesmo da quantidade de oxigênio, mas muito menos importante, né? Todo mundo acha que a gente respira por causa do oxigênio, e essa é uma história interessante, porque a gente respira mesmo porque o CO2 subiu, ou porque o pH sanguíneo caiu. E aí a gente precisa fazer a troca gasosa para regular esse gás carbônico, né? Mas o núcleo respiratório bulbar vai trabalhar bastante com a inspiração. Depois, subindo um pouquinho mais para a ponte, que seria a segunda região ali do tronco encefálico, continuamos tendo nervos cranianos aqui, como a gente já tinha lá no bulbo, mas os núcleos aqui vão ficando cada vez mais elaborados. Então, o núcleo respiratório da ponte, por exemplo, ele é muito mais elaborado porque ele começa a juntar outras dimensões da função respiratória. Por exemplo, ele é um núcleo inibitório, o que faz com que a inspiração seja interrompida durante a deglutição, ou durante a natação, ou durante a fonação. Então, essa coordenação de funções de respiração, fonação, etc., vai ocorrer nesse núcleo respiratório que fica na ponte, né? Bom, a ponte tem muito mais elementos funcionais e que são bastante importantes também para a pressão arterial, para a regulação de comportamentos cardiorrespiratórios em geral, mas também ela ajuda a aprimorar aquela percepção da audição. Então, tem núcleos importantes da audição que estão posicionados ali na ponte. Mas a ponte realmente é muito grande porque ela é a ponte entre o cerebelo e o restante do sistema. Então, todo neurônio que entra e sai do cerebelo vai passar pela ponte, por isso ela fica bem gordinha. Não é tanto pelo tipo de processamento que ela faz, mas é porque ela é uma avenida de transição do cerebelo para o resto do mundo. E, por fim, o mesencéfalo, que seria um núcleo já mais um pouco elaborado, que já dá para reunir informações entre visão e audição, por exemplo. Existem os colículos, que são os núcleos principais do mesencéfalo, onde nós teremos justamente a informação visual chegando junto com a informação auditiva. E aí ali a gente já consegue ter um primeiro processamento dessas duas funções sensoriais juntas, o que aumenta a discriminação do indivíduo sobre o seu meio. Então, só com o tronco encefálico já é possível realizar uma porção de comportamentos adequados às situações que estão acontecendo no sistema sensorial, tanto tátil, auditivo, até mesmo gustativo, mas olfativo ainda não. Atenção a isso, o olfato não vai para o tronco encefálico, ele já chega diretamente nas regiões do cérebro. E isso é assunto que vai dar muito pano para manga, porque você vai entender o quão importante saber dessa atividade. Para terminar o tronco encefálico, eu preciso te falar da formação reticular. Essa, sim, uma estrutura de altíssima importância no tronco encefálico, porque é uma rede de neurônios, não tão organizada em núcleos, ela acaba sendo realmente uma rede neuronal mais dispersa, mais difusa, por isso chamada de formação reticular, como rede, e essa atividade da formação reticular está muito relacionada ao nosso ciclo sono-vigília, à tonicidade dos nossos músculos.
Então, de novo, ainda no modelo bastante primitivo, a formação reticular adequada à vivência sensorial do indivíduo, recebendo informações sensoriais, ela sabe dizer se esse animal tem que se manter numa postura contraída, para que a gente chama de musculatura antigravitária, que se opõe à gravidade, para justamente garantir a postura durante a vigília, ou o relaxamento durante o sono. E tem muito mais coisa ali na formação reticular, mas é interessante você dar uma olhada, que aqui a gente vai ter uma estrutura mais difusa, e ela tem grande importância depois na organização do humor. Mas não porque ela se basta, na verdade, ela vai receber informações do sistema límbico, somada a informações do sistema sensorial, sistema límbico, sistema das emoções, e vai organizar o nosso humor nesta rede de neurônios. Tem muita gente que despreza o tronco encefálico, porque diz que o que é importante mesmo é o cérebro, mas você que acompanha aqui o Nada Trivial sabe agora que tem coisas muito importantes acontecendo ali no tronco encefálico e que você já sabe até o nome e o sobrenome de algumas dessas estruturas. Se fosse trivial, né? Não ia estar aqui, porque não ia ter a menor graça, mas você, vídeo após vídeo, vai se apropriando das estruturas da neuroanatomia. E aí, a única coisa que eu te peço é para você dar aquele like, para você compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar, escrever para mim se você está curtindo essa série, e se bater aí no seu coração, dar um valeu para me ajudar a manter essa equipe incrível que produz o Nada Trivial. Todos nós aqui seremos muito gratos a você. Um grande abraço e até o próximo.